Qual é a natureza da renovação carismática católica? A paz. Gostaria de partilhar com vocês esse livreto do Charles Whitehead. Ele foi coordenador mundial da renovação por muitos anos e numa palestra para membros da renovação católica do mundo todo, ele falou esse tema, qual é a natureza da renovação carismática católica? E esse livrinho em inglês é partilhado em vários países, inclusive o Raniero Cantalamessa já utilizou trechos desse livro também em suas pregações, e o Charles deu a permissão para eu traduzir para o português, e a Mônica Letícia fez a revisão, e assim que possível nós gostaríamos de publicar impresso, porque muita gente gosta de folhear. A renovação carismática católica realmente é um dom para a minha vida, acredito para a vida de muitas pessoas, para a igreja. Eu conheci a renovação carismática católica quando eu era adolescente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele grupo de pessoas que já conheciam a renovação era a alegria, o acolhimento. Era muito bom ver aqueles sorrisos, aquilo chamou a minha atenção. E nós trabalhando junto ali na paróquia, fazendo encontro de jovens, evangelizando, fizemos um retiro. E naquele retiro eu percebi como esse Espírito Santo de Deus está em mim, fala nos meus irmãos e transforma as nossas vidas. Foi uma experiência maravilhosa. E esse batismo no Espírito Santo está à nossa disposição, assim como estava para os apóstolos, para os primeiros discípulos. Eles receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo para profetizar, para evangelizar, para exercer tantos dons, não é? E esse Espírito Santo, ele está vivo na nossa igreja e ele quer ser derramado na vida de cada um de nós. Esse batismo no Espírito Santo está aí à disposição de todo aquele que o aceitar. E o Charles, gostaria de falar um pouquinho sobre ele para vocês. Ele faz parte do Comitê de Serviço Nacional para a Renovação Carismática Católica Inglesa. Foi presidente do ICRAS, que era o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. Ele foi esse presidente do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica por 10 anos. Ele e a sua esposa Sue são envolvidos na renovação carismática por anos, mais de 30 anos. A sua esposa é anglicana e eles vivem aqui na Inglaterra. O Charles é responsável por um evento muito legal aqui, muito bom, na Inglaterra, chamado Celebrate. Então, vou começar lendo para você a introdução dele para nós. Eu escrevi esse livro, Qual é a Natureza da Renovação Carismática Católica, no ano de 2003, como explicado na página 1. Muito recentemente, em Pentecoste de 2019, 16 anos depois, o CARIS, Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, foi formalmente lançado pelo Papa Francisco, no lugar de todos os serviços organizacionais existentes, exemplo, o ICRAS e Fraternidade Católica das Novas Comunidades. Por isso, estou incluindo essa seção curta no início deste livreto para explicar o que é o CARIS e por que o Papa Francisco fez essa mudança significativa. Depois dessa seção, o restante do livreto está inalterado desde 2003. O dom do CARIS. Papa Francisco acredita que a renovação carismática católica, RCC, é uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Seus primeiros contatos com a RCC na Argentina não o impressionaram. Mas quando ele decidiu olhar mais profundamente na raiz da renovação, ele ficou convencido que era importante e
inspirado pelo Espírito Santo. E então se tornou um compromissado e incentivador envolvido. É tão forte a sua fé na graça da renovação que em 2015 ele decidiu juntar todas as várias expressões juntas sob uma organização central eclesial, que ele nomeou Caris, significando graça. O Caris tem uma pessoa jurídica pública, estatuto oficial da Igreja sob a lei canônica, e está sobre o Conselho Pontifício para os leigos, família e vida. O ICRAS, Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, e a Fraternidade Católica para as Comunidades de Aliança desapareceram. E o novo estatuto para o Caris foi redigido pelos líderes Michele Moran, da Inglaterra, que foi líder mundial também da Renovação Carismática Católica, e Pino Scafuro, da Argentina. E cobriria toda a expressão da Renovação Carismática Católica mundial. Isso demonstra claramente a fé do Papa Francisco e do Conselho Pontifício para leigos na contribuição vital que essa corrente de graça, a RCC, tem feito para a vida e missão de toda a igreja. E que o batismo no Espírito Santo é um dom para cada um que crê. Você crê? Eu creio. O novo estatuto lista os principais objetivos do Caris, dos quais os primeiros 2 são os seguintes: ajudar o aprofundamento e promover a graça do batismo no Espírito Santo em toda a igreja, promover o exercício dos carismas não apenas na renovação carismática católica, mas também na igreja toda. Em 2017, nós celebramos o 50º aniversário da RCC. Eu estava lá em Roma, 50 anos da RCC, muitos amigos da Canção Nova, que eu faço parte, aqui de Londres, e muitos outros grupos do mundo inteiro e de vários continentes estavam presentes nessa celebração dos 50 anos da RCC, no jubileu lá em Roma. Foi uma celebração maravilhosa. E as seguintes páginas desse livreto são o que eu disse que escrevi em 2003, depois de apenas 36 anos de sua existência. Então é muito importante entender que o Caris é um grande passo em direção à apreciação da igreja, do lugar da renovação carismática católica em seu seio. Concluo essa curta introdução sobre o Caris com algumas citações do Papa Francisco e do cardeal Kevin Farrell, de Castério de Leigos, Família e Vida, que nos ajudam a entender que somos parte de algo de significância maior na vida da igreja, e sua importância tem sido agora completamente reconhecida e documentada, graças primeiramente ao Papa Francisco e seu entendimento pessoal e envolvimento na renovação carismática católica. Então aí ele diz que dia 8 de junho de 2019 o Papa Francisco escreveu: vocês me pediram para contar a vocês o que o Papa e a Igreja esperam desse novo serviço do Caris e de toda a renovação carismática católica. O que o Papa espera de nós, renovação carismática católica? De você, batizado, mesmo que nem conheça a renovação carismática católica, ou que talvez não gostou de alguma coisa, como o Papa Francisco não gostou muito no início, mas depois ele viu que era realmente uma graça, um dom para toda a igreja, ou seja, para todo ser vivo que aceita essa graça. Então, olha só o que ele diz. O que ele espera de nós carismáticos?
partilhar o batismo no Espírito Santo com todos na igreja. É uma graça que vocês receberam. Partilhem, não guarde só para vocês. Vocês lembram de Pedro, quando ele vai na casa de Cornélio e ele não precisou nem pôr as mãos sobre Cornélio e sua família. Ele apenas já falava do evangelho e Cornélio, que aceitou, era um pagão, não era nem judeu, que aceitou a graça de Jesus, aceitou a boa nova, o Espírito Santo já tomou conta deles e eles começaram a falar em outras línguas, a receber os dons também do Espírito Santo, a viver esses frutos do Espírito Santo. Então, partilha, é isso que o Papa diz para nós, não guardem só para vocês. Servir a unidade do corpo de Cristo, a igreja, a comunidade dos que acreditam em Jesus Cristo. E servir o pobre e aqueles com maiores necessidades físicas ou espirituais. E o cardeal Kevin Farren, dia 8 de junho de 2019, disse o seguinte: o nascimento do cáris é o fruto de um profundo entendimento da identidade da renovação carismática como uma corrente de graça, um entendimento da própria igreja, cuja iniciativa vem através do seu autorrepresentante, o seu mais alto representante, o Santo Padre, para constituir um serviço único para todas as expressões da corrente de graça, sem a exclusão de ninguém. Não foi a renovação carismática que pediu para criar esse serviço. Foi o Papa mesmo, no exercício do seu ministério pastoral, da sua solicitude para com toda a igreja, que queria erigir esse serviço. Para que essa corrente de graça possa, por um lado, alcançar todos em todos os lugares do mundo. E por outro lado, para que permaneça aberta ao impulso do Espírito Santo. E aqui eu coloco o Espírito Santo só para onde quer, não é, meus irmãos? Evitando uma hierarquia ou liderança seletiva na relação com as incontáveis expressões dessa corrente. Nós, ainda continua o cardeal, estamos vivendo um momento histórico da Igreja Universal. Essa é só a introdução, gente. Ainda tem muito aqui para partilhar com você. E eu vou partilhando aos poucos, então aciona o sininho aqui do canal do YouTube, porque aí você fica sabendo quando chega um vídeo novo, ok? Deus abençoe muito a sua vida, a nossa vida. Fique em paz.